Olá, RH! Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar como é que vai ser o futuro do setor dos recursos humanos daqui a 5, 10 anos? Quais são as ferramentas que vão dominar a nossa profissão? E o mais importante, como se preparar para tudo isso? Hoje nós vamos fazer uma viagem para o futuro, desvendando as tendências que já fazem parte do presente e, é claro, aquelas que prometem revolucionar a área do RH. Então, fica aí com a gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo e host desse bate-papo sincero sobre os recursos humanos. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos, cabelos hoje estão presos num rabo de cavalo. Meu nariz é mediano, tenho boca pequena, sorriso largo. Hoje eu estou usando uma malha marrom com detalhes de flores, uma jaqueta jeans, calças jeans e tênis brancos. Bom, e hoje nós temos aqui no estúdio uma convidada especialíssima que vai nos ajudar a explorar um pouquinho esse tema tão importante, o futuro do RH, que é a Fernanda Godolfin. Ela é mentora e consultora de RH e cultura com mais de 20 anos de atuação em grandes empresas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu sou a Fernanda, então, sou uma mulher, cabelos castanhos claros, hoje estão soltos, né? Eu sou de pele clara, uso óculos, tenho um nariz médio, uma boca média, estou vestindo um vestido cinza, longo, uma meia calça preta, uma bota azul marinho, uma jaqueta jeans. E para contribuir e muito com esse assunto aqui hoje, Morgana Perini, jornalista e produtora de conteúdo também. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda Rê, por dividir esse momento. Uma alegria estar aqui novamente com vocês. Então, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos longos, escuros, olhos escuros, nariz e boca pequena, sorriso largo. E hoje eu tô vestindo uma calça preta, uma blusa preta, uma bota preta e um blazer também preto, all black hoje. All black, tá na elegância. Hoje tá sim. Bom, e antes de a gente mergulhar nesse assunto, eu tenho uma proposta para vocês. É uma dinâmica um pouquinho diferente. Eu tenho aqui uma caixa, vou chamar ela de caixa de Pandora do RH. E dentro dessa caixa tem algumas fichas com situações hipotéticas do que poderia acontecer no setor de RH nesse futuro que a gente tem pela frente. Cada uma vai tirar uma ficha, a gente vai ler as situações e vai responder como que a gente resolveria, o que a gente faria nessas situações. E depois a Fernanda vai complementar de acordo com a experiência e conhecimento dela. Pode ser? Claro, Vamos lá? Bora. Então vamos lá. Eu começo? Morgana, faça as honras. Pronto, achei. Surge uma nova lei que obriga as empresas a medir e relatar a felicidade dos funcionários. Qual ferramenta ou metodologia você usaria para implementar isso? Legal, né? Olha, eu acho que nem precisaria ser uma lei, né? A gente medir a felicidade dos colaboradores, dos funcionários, né? Acredito que isso já deve estar implícito, né, na cultura da empresa, né? Inclusive para ser um ótimo lugar para se trabalhar, né? Surgindo, então, essa lei, o que eu acredito que poderia ser utilizada de ferramenta ou metodologia? Pesquisa de clima, talvez? Sei, Fernanda, o que tu acha? Bom, né, eu acho que sim, acho que as pesquisas, elas sempre são algo válidas, né, mas eu entendo que felicidade a gente percebe no entrar na empresa, né, acho que a gente percebe no olhar das pessoas, nos sorrisos, né, no ambiente, na leveza do ambiente, então acredito que quando as pessoas estão felizes, de fato,
né? Ali a gente sente isso ao conviver, ao entrar e ao conviver na empresa, né? Então, eu diria que o nosso maior termômetro disso é realmente a percepção, é o olhar e perceber como as pessoas estão, de fato, naquele ambiente, assim, né? Muito bem, minha vez. No futuro, a inteligência artificial começa a tomar decisões de contratação sozinha. Como garantir que ainda haja um toque humano no processo? Difícil. E aí? Eu diria que fazer entrevistas presencialmente, né? Apesar da inteligência artificial fazer as contratações, eu acho que tem que ter um ser humano ali por trás. É por aí, Fernanda? Quem sabe? Eu acho que sim, a gente não adianta, né? O contato humano, o olho no olho, ele sempre vai ser importante. Mesmo que esse olho no olho esteja através de uma tela, né? Mas eu entendo que também o futuro, não é nem futuro, né, gente? Hoje, envolvendo tanta tecnologia, eu acho que o principal papel nosso é justamente trabalhar em dados, né? Então, quanto mais dados a gente tem disponível, quanto mais correlações de dados a gente tem e quanto mais a gente sabe usar isto a favor da tomada de decisão, né? E aí eu acho que entra um lado humano também disso, que é ajustar esses dados, ajustar os resultados desse processo, né, para que ele traga realmente o resultado que a gente precisa e espera, né? Mas em algum momento a relação vai exigir o olho no olho. Muito bem, sua vez, Fernanda. Agora você responde, você complementa. Tchau, 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 né? Os colaboradores agora preferem trabalhar 100% no metaverso. Como adaptar as práticas de desenvolvimento e integração da equipe, né? É um pouco complexo isso, né? A gente tentar imaginar determinadas coisas, até porque o metaverso é ainda uma tecnologia que está bem distante, né, da nossa utilização na prática. Acho que teve um boom aí de vai acontecer e de fato, dentro da realidade, não aconteceu tão forte, né? Mas eu imagino que assim, as práticas de desenvolvimento e integração, elas vão acontecer também muito por gamificação, eu acho, né? A gente poder trabalhar com interatividade através, né, de jogos, de uma organização um pouco diferente, né? Mas sabe que acho que o ponto principal dessas provocações aqui, que eu acho, que eu trago, né, para a gente refletir, é o quanto a gente pensa pouco o futuro. Uhum. Né? A gente tem muita dificuldade de imaginar futuros que não sejam tão previsíveis a partir do passado. A gente, na verdade, projeta futuro a partir do passado e não presente a partir do futuro. Então, acho que isso é um exercício difícil. Eu acho que essas perguntas aqui, e a gente, o que nós vamos fazer? Como é que vai ser? Eu acho que faz parte disso, né? E que já é um ponto de atenção. O quanto a gente precisa exercitar a nossa imaginação e construir e imaginar futuros. O Thiago Matos, ele diz, né? Na verdade, acho que nem é ele, mas, enfim, ele reforçou num último evento que eu participei com ele, que ele dizia, depois que a gente imagina um futuro, é impossível desimaginar. Então, a gente começa a criar. Então, eu acho que esse é o principal, para mim, ponto dessas provocações que foram ótimas, né? Quantas vezes a gente tem dificuldade de responder algo porque a gente não imagina. E agora a gente vai aprofundar, então, um pouquinho mais, voltando para a realidade aqui, né? Sem muitas situações hipotéticas. A gente vai aprofundar um pouquinho essa discussão. Fernanda, você tem aí vasta experiência com transformação cultural e inovação dentro das empresas, né? Como é que você vê a evolução dessas áreas no contexto do RH, considerando aí o RH 4.0 e o 5.0? Então, eu acho que os RHs, a gente tem um caminho grande
pela frente. E começa por a gente entender estes conceitos, né, a partir da visão de negócio. Então, eu convivo muito com diversas frentes de recursos humanos, diversas empresas, né, que estão em momentos de transformação, em momentos de ciclo de vida organizacional, que estão saindo estão se profissionalizando. E, nesse sentido, parece que não é real, né? Mas a gente ainda tem uma grande quantidade de empresas e de RHs que ainda estão desenvolvendo administração de pessoal, DP, e não tem um olhar para a gestão de pessoas de uma forma mais que ajude a alavancar exatamente as transformações dos negócios. Então, quando a gente fala de transformação cultural e inovação, eu acho que começa os profissionais a terem que entender tecnicamente do que a gente está falando e entender como é que, a partir da visão do negócio, não só da gestão de pessoas. Então, transformação cultural é um tema bastante relevante aí, porque justamente por a gente estar movendo ciclos dentro das organizações, é que a gente está passando por movimentos de transformação. Cultura organizacional, ela tem métodos para se trabalhar, né? Mas aquilo que rege toda a cultura, ela diz respeito a comportamentos, símbolos e rituais e sistemas organizacionais, sistemas de gestão. Então, a gente tem que olhar para esses 3 elementos versus a visão de negócio que a empresa tem. Ou seja, o que calça isso não é o desejo do RH, mas a necessidade do negócio. Então, falar de estratégia de negócio, ela é o alicerce para a gente poder falar de cultura e falar de transformação cultural. Quando a gente entra no viés da inovação, isso muitas vezes não está nas pautas de gestão de negócio ainda. As empresas, em sua maioria, reconhecem, existe, mas ainda não estão trabalhando em cima desse tema como algo de necessidade do negócio. Então, precisa estar ali, precisa estar na pauta da alta diretoria, dos executivos do negócio, do board do negócio. Isso tem que ser uma pauta de negócio para que a gente comece a trabalhar com a transformação de cultura do negócio para a inovação. Porque é uma realidade, né, Fernanda? A pergunta ali que eu tirei da caixa, inclusive, falava da inteligência artificial. É uma realidade. E eu acho que realmente tem que fazer parte já dos processos da empresa. A gente tem que se habituar, né, com isso, que não tem para onde fugir, né? Uhum. E mais do que isso, eu vejo também que o RH ele tem que estar nessas discussões estratégicas do negócio, né? Cada vez mais, pensando em inovação, claro, levando inovação, levantando essa bandeira para a alta gestão, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é um RH vender um projeto dentro de uma empresa, né? A gente tem que mostrar o retorno disso, né? Isso existe, né? A gente sabe. Mas eles estando lá dentro, eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Participar do estratégico do negócio, Fernanda. Antes da gente trazer temas de RH para dentro das discussões de negócio, a gente tem que saber discutir negócio. E eu acho que isso é um dos das principais faltas que hoje os profissionais de recursos humanos têm. Então, muitas vezes a gente vai para as discussões de negócio para discutir RH, pessoas, e as pessoas elas estão nas discussões de negócio, mas é um passo antes ainda, né? É a gente entender as pessoas, né? Isso como uma pauta geral,
mas a gente está ali para discutir negócio antes, mercado, ambição estratégica, né? Para onde essa empresa está caminhando, o que faz sentido aqui para essa empresa, né? Em termos de mercado, para onde a gente vai avançar, né? Então, a gente poder saber discutir estas pautas. E aí, sim, dentro disso, a gente trazer as pautas de pessoas que elas vão estar acompanhando. Então, quando a gente fala de tendências, né, como tu fala de inovação, como tu fala, enfim, de questões ambientais, de questões sociais, culturais, de tecnológicas, então a gente tem que saber discutir todas essas pautas. Mas a gente tem, claro, diferentes níveis de empresas e tem empresas que já estão mais avançadas, né, nessas discussões todas, inclusive nas práticas de negócio, mas a gente tem um grande número de empresas que estão descobrindo falar e pensar estrategicamente agora, né? Então, são interações diferentes que o RH tem conforme o perfil da empresa que atua. Então, essas empresas que já têm, né, toda uma estrutura de negócio, uma visão de estratégia e já trazem na sua veia de sistemas de gestão, de práticas, essa questão toda de tecnologia, inovação, enfim, expansão e tal, é um posicionamento que a gente vai ter e vai trabalhar. É um nível de contribuição. E para aquelas empresas que não têm, eu diria que hoje o RH tem a condição, né, tem espaço para provocar essas discussões. Então, a gente precisa estar preparado para isso, para puxar esses movimentos, né? Então, hoje eu faço parte de uma organização que está nesse ciclo de desenvolvimento, né? Está saindo de um ciclo, entrando num ciclo de profissionalização. E quando a gente fala disso, a gente tem que estar ali ajudando a empresa a caminhar para construir isso. Então, planejamento estratégico é algo que, às vezes, nós temos que ter a condição de, inclusive, liderar um processo de implantação. Uhum. Né? E aí, assim, a gente não está falando de pessoas direto, a gente está falando de estratégia, de negócio, as pessoas vão fazer parte disso, né? E nessa tua fala, Fernanda, tu coloca um pouquinho sobre as empresas, ter empresas, né, em níveis diferentes, né? Na tua visão, assim, como especialista, tu vê que temos empresas vivenciando ainda um RH 4.0, outras já no 5.0. A gente já consegue ter uma noção de aprendizado dessas que já estão vivenciando o 5.0, o que aprendeu com o 4.0, enfim, para que também quem está nos ouvindo, nos assistindo, enfim, consiga ter um termômetro disso, de entender em que cenário ele está encaixado, né? E como ele consegue avançar. Eu entendo que, assim, de alguma forma, a digitalização, né, a transformação digital, ela vem acontecendo. Então, eu diria que, assim, a gente tem muitos RHs ainda trabalhando nos dois vieses. Tanto da transformação digital, começando aos pouquinhos, quanto no processo de humanização das práticas e de olhar para as experiências, né, das pessoas e para o humano no centro de todo esse processo, né? Em relação à transformação digital, nós temos muitas ferramentas disponíveis, mas ainda pouco utilizadas na sua plenitude. Então, assim, quando eu, né, nas minhas experiências de transformação digital, tem um conceito aí por trás que é para quem essas ferramentas são desenvolvidas. E muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta, por exemplo, vou pegar uma coisa que acho que foi uma das primeiras ferramentas, né, tecnológicas de plataformas que entrou na vida do RH, que é recrutamento e seleção, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, quem é o cliente dessa ferramenta? Na grande maioria das vezes, eu escuto a própria área de RH. Isso vem para facilitar o nosso trabalho, para, enfim, tirar o RH da operação, né? Agilizar os processos.
E eu acho que esse é o tipo de ferramenta que ela tem, na verdade, 3 clientes principais, né? Ela tem o RH, sim, mas o foco principal é da liderança e do usuário, né? Do candidato. Eu diria até que esses são os principais clientes, né, deste processo. E tanto que, assim, hoje essas ferramentas, elas entram e na maioria das empresas... Gente, eu falo muito, assim, coisas aqui da nossa região, estou trazendo muito para as nossas realidades aqui. Só para contextualizar, nossa região, né, que a Fernanda se refere é em Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, né? Quando a gente vai, claro que, né, a gente tem muitos centros, né, de empresas que já estão, né, mais, vamos dizer assim, num outro momento, num outro ciclo organizacional, né? Então, para as empresas que, vamos dizer assim, que ainda estão se estruturando, né, os RHs ainda olham esse processo como uma ferramenta para si, para facilitação da sua atividade, né? E isso e na verdade ela é para o usuário central desse processo, é o líder e o candidato, né? Então muitas ainda tem a ferramenta, mas ela fica centralizada no RH. Quem usa é o RH. E não a liderança, e não, né, o candidato ainda, um pouco, mas muito ainda centrado no RH. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem muita evolução ainda de transformação digital para fazer e para acontecer. Desde esses conceitos que a gente precisa trabalhar dentro do RH, né, como o desenvolvimento e a maturidade dos nossos líderes, né, para poderem também se entender como principal cliente dessas ferramentas, né? Eles também têm que se entender nesse papel. Eu vou aproveitar e fazer um gancho para falar um pouquinho sobre as skills, soft skills e hard skills. Quais que você acha que são essenciais, Fernanda, para esses profissionais que vão liderar essas mudanças dentro das empresas? Olha, sabe que no Fórum Econômico Mundial, uma das skills que eles trouxeram lá e que acho que é algo que a gente não fala aqui, é justamente essa capacidade de desenhar futuros. Então, essa é uma das competências que eles trazem lá e que eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso, né? Mas eu diria que o letramento digital ele é extremamente importante. A gente não só saber utilizar as tecnologias, né, mas também difundir aí o uso das tecnologias, ampliar a nossa capacidade de entendimento e utilização, né? E não só as tecnologias de plataformas prontas que a gente recebe, né? Mas, por exemplo, acho que a gente vai precisar entender algumas coisas até de programação mesmo. BI é algo que está aí, já está disponível e tem, né, uma condição de facilitar e integrar informações e gerar dados, né, maravilhosos aí para facilitar a tomada de decisão, para embasar a tomada de decisão, e que hoje é o antigo Excel, né? Exatamente. Então, perdido nas gavetas. Exatamente. E a gente ainda tem resistências para várias coisas nesse sentido. Então, quando eu falo de letramento digital, eu diria isso. A gente tem que ter a capacidade de desenvolver, né, recursos a partir dessas tecnologias disponíveis. Acho que isso é algo também importante para nós. Então, desenhar futuros, né, desenvolver e trabalhar com tecnologias, né, a gente ter esse olhar para isso. E em termos de relacionamentos, né, enfim, soft skills, de competências aí mais no campo comportamental, eu acho que a capacidade de aprender, desaprender e reaprender, né? Isso é uma frase que é bastante
falada, né, no campo da inovação. A gente sabe que vem ali do Toffler, que traz, né, esse conceito, e eu diria que isso é comportamentalmente algo que é difícil de fazer. O aprender e o reaprender é um pouco mais fácil, mas o desapegar das crenças, para que a gente tenha justamente abertura para o novo, para que a gente tenha abertura de imaginar futuro, de construir futuro, né? Então, eu diria que o desaprender é uma competência importante. Perfeito. Eu vou convidar agora mais uma pessoa aqui para o nosso bate-papo. É o professor Johnny Pereira Moraes, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, aqui do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao Talks. Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou começar minha autodescrição. Eu sou homem cis gay, sou de pele parda, tenho barba, tenho cabelo curto, preto, grisalho, vamos dizer assim. Uso uma camisa preta, calça preta e tênis preto. Ao fundo tem parede branca com plantas iluminadas com luz roxa. Perfeito. Johnny, uma das suas áreas de estudo é do ecossistema empreendedor. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí para a gente, então, sobre como que esse ecossistema pode influenciar o desenvolvimento de práticas inovadoras dentro do RH. Bom, antes de falar um pouquinho sobre isso, eu queria trazer algumas coisas mais de reflexão. Então, a primeira é as empresas entenderem, ou os profissionais do RH, ou no geral, entenderem que a tecnologia a gente tem que entender como um meio e não como um fim. Por que eu falo isso? Porque ela facilita o aprendizado, facilita o alcance de resultado, mas ela não é a finalidade da melhoria, do uso. A gente utiliza a tecnologia para poder chegar num objetivo comum organizacional, por exemplo. O segundo ponto é qual a finalidade da tecnologia que se implementa. Por que eu digo isso? Porque em termos de consultoria, até mesmo ao longo da área, né, a presença de modelos, ou a implementação de modelos, vamos dizer assim, muitas vezes incentivadas por modelos internacionais, principalmente americanos, dado o nosso lado do mundo. Então, as empresas tendem a entender que se eu implementar um modelo X na empresa, eu posso ter resultados semelhantes. Só que cada empresa é uma empresa, cada realidade é diferente, e aí a gente tem as diferenças regionais, locais, né, e nacionais para se implementar esses modelos. Então, eu sempre, enquanto um profissional da RH e também professor, vamos pensar qual o nosso modelo de organização, qual o nosso modelo de negócio, o nosso modelo de gestão, e aí pensar o melhor modelo, a melhor forma de estruturar o RH ou os demais sistemas, né, ou áreas da organização, a partir da nossa cultura, a partir dos nossos objetivos norteadores estratégicos, a partir do que nós pretendemos enquanto organização que tem uma contribuição social também, certo? Então, agora falando um pouquinho da questão do ecossistema empreendedor, tem uma linguagem que a gente está trazendo mais, que é a ideia de ecossistema de RH, que nada mais é do que a interligação de todos os subsistemas ou processos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, manutenção, então todos esses benefícios, por exemplo, né? Então, a interligação desses subsistemas, desses processos de RH em uma única plataforma tecnológica, ou em algumas plataformas tecnológicas interligadas. Parece uma inovação, vamos dizer assim, no sentido da palavra. Contudo, essa ideia, nada mais é do que pensar um RH estratégico. Por que eu digo isso? Porque o RH que não só se organiza internamente, mas que está ligada à finalidade da gestão, à finalidade dos resultados, enfim, do que se busca para aquele negócio. E é minimamente importante, vamos dizer assim, que a empresa pense o seu RH de forma integrada. Só que isso, se eu pensar na década de 70, 80, até início de 90, que quando começou a discussão sobre gestão de pessoas de forma estratégica nas organizações, aí a gente começa a ver na década de 90 um RH mais estruturado. O que se fala hoje com essa ideia de ecossistema? Vamos colocar no digital a estrutura do RH
de forma integrada, integrando essas áreas, para que a gente consiga ver os dados que são produzidos de uma forma vinculada, né? Integrada, como eu disse. E aí tem a ideia do ecossistema, que é justamente isso. Ao invés de eu ver a área de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento de forma separada, quando eu planifico, vamos dizer assim, coloco tudo no mesmo sistema ou plataforma, eu consigo ver as entregas individuais dessas sub-áreas, ou esses processos, mas também consigo ver o resultado ou a geração de valor, a agregação de valor que cada área, no conjunto, né, consegue produzir para o resultado final. Então, quando eu consigo ver a área de RH de forma completa ou de forma complexa, que é justamente nessa integração, eu vou ter a ideia de um ecossistema, que é um conjunto de atores, né, que se reúnem, que têm suas finalidades, que no todo, lá, ou no final, tendem a contribuir, tendem a trabalhar para um mesmo objetivo, um mesmo ponto. Então, parece uma linguagem, parece algo diferente, recente, mas, na verdade, se eu for olhar nas entrelinhas do que eu estou dizendo, não é. Nada mais é do que eu tendo cada vez mais o interesse ou a necessidade de estruturar uma área de gestão de pessoas ou de recursos humanos, só que de uma forma que eu consiga trabalhar com dados, principalmente, fazer essa gestão de dados, de forma que eu consigo, por exemplo, a trabalhar com as informações, gerar inteligência, que é uma coisa que, principalmente nas microempresas e pequenas empresas, até empresas de médio porte, não é muito discutido ou não se tem o entendimento do que é a inteligência organizacional ou inteligência competitiva, que é você olhar para o mercado, olhar para fora, para a concorrência, para o cenário macroeconômico, político, social, enfim, demográfico, educacional, e aí ver como é que você consegue fazer a interface do que é o negócio, do que ele produz, do que as áreas produzem, né, com o que está sendo feito lá fora, por exemplo, e aí como é que eu posso tornar isso mais competitivo internamente, né, a empresa, vamos dizer assim, no mercado que eu estou presente, que eu estou concorrendo. Então, é muito importante que eu saiba lidar com dados, principalmente, por isso que a gente fala da questão do digital, né? Do ecossistema de RH com esse olhar para os dados, olhar para a tecnologia. Porque hoje a gente tem um RH pulverizado no sentido de profissionais de diversas áreas. Então, eu sou da administração, mas eu sou da gestão de pessoas, comumente tem um psicólogo, uma psicóloga, mas a gente também hoje tem cientistas de dados que dão apoio, né? Suportam a nossa área com dados, com análise de metadados, análises de dados mais específicas para que a gente possa tomar melhor decisões, né? Então, isso é um outro ponto importante. Para além da gestão de dados, a questão de trabalhar com informações, saber lidar com informações, gerar inteligência competitiva, inteligência de mercado, é justamente como eu vou tomar melhor decisão ou tomadas de decisão mais assertivas. A gente poderia dizer até que essas são tendências aí, né, Johnny? Quando a gente fala aí do cruzamento entre o empreendedorismo, né, e a gestão de pessoas. Sim. Então, tem a figura do intraempreendedor, né, que não é comum também, já é dos anos 80, 90, e essa ideia do ecossistema de RH, que bebe da ideia do ecossistema empreendedor, que daí eu estou lidando com empreendedorismo de negócio, uma escala maior, é justamente isso, inclusive fomentar intraempreendedores. Então, pessoas que não só estão naquele lugar, naquela empresa para executar suas funções, mas que são pessoas que realmente são pensadores das suas atribuições, são pensadoras do seu trabalho. Então, qual que é a ideia também, trazendo mais um pouco da ideia do ecossistema de RH, é que as atividades mais burocráticas ou até mesmo mais elementares, elas sejam executadas por um sistema, pela tecnologia. E as tarefas que demandam mais complexidade, ou melhor, que agregam valor à organização, que sejam pensadas, executadas, planejadas, enfim, sejam da alçada das pessoas. Então, isso é um ponto que se vem discutindo bastante. Qual a minha real contribuição, ou a real contribuição do meu trabalho na organização? Nesse sentido, um ponto importante que a gente tem que pensar e aí que leva a felicidade, né, trazendo um pouco das discussões que estavam sendo já feitas, qual que é o sentido do meu trabalho? Qual que é a real contribuição do meu trabalho aqui dentro? Quais são as principais competências que eu tenho que desenvolver? De que forma que eu agrego valor a partir do que eu faço?
E aí a tecnologia, sendo pensada no RH principalmente, ela ajuda nesse sentido. Como eu falei, ela é um meio. Então eu identifico as atribuições, as atividades, e aí eu consigo segregar, né, separar de complexidade ou de realização humana, vamos dizer assim, porque já agregam valor, geram valor, e aquelas que são mais de engrenagem, mais operacionais, vamos dizer assim. Perfeito. Johnny, eu agradeço muito a tua participação aqui hoje. Acho que embasou muito aqui a nossa discussão. Trouxe bastante argumentação aqui pra gente. Muito obrigada. Certo, muito obrigado, gente. E fico à disposição de vocês. Perfeito, obrigada. E já que a gente está falando aí de inovação e ferramentas que fazem a diferença no dia a dia do RH, dá só uma olhadinha na solução que a Metadados tem para você. Fazer a gestão de pessoas é um grande desafio. Mas nós temos a solução para ajudar os líderes a ir da sua empresa. O Vibe é uma plataforma web intuitiva e fácil de usar. Cria as melhores experiências de relacionamento entre gestores e equipes. É a tecnologia a serviço das pessoas. O sistema ajuda a criar uma rotina de diálogos e feedbacks personalizada. E funciona como um assistente para o líder, propondo formas de aprimorar as competências dos liderados. A solução permite avaliar e reter talentos de forma justa, com base em cálculos automáticos e precisos. Foque no desenvolvimento individual e performance coletiva dos times. Compare as métricas com os ciclos passados para otimizar os resultados. Visualize o panorama geral de forma estratégica por meio da apresentação em 12box. Integrada ao Portal Vibe, a plataforma permite que os colaboradores façam acerto de ponto, assinatura eletrônica, gestão de férias e visualizem documentos por meio de workflows personalizáveis, garantindo autonomia e agilidade. E conta com inteligência artificial para auxiliar na elaboração de planos de desenvolvimento individuais e potencializar as conversas de carreira. Com o Vibe, você revoluciona a relação entre líderes e liderados e transforma a sua empresa. Tecnologia que humaniza a gestão e simplifica processos. E para saber mais informações aí sobre o Vibe, basta acessar metadados.com.br. Fernanda, continuando aqui a nossa discussão. Quais desafios você acredita? Agora vamos falar de desafio, né? A parte difícil. Você acredita que os profissionais de RH enfrentam para se adaptar a essas novas tecnologias, essas novas metodologias que muitas vezes elas nem fazem parte ainda do dia a dia, mas que não tem como evitar, elas vão se introduzir aí na rotina dos profissionais, né? Eu iria por dois caminhos, assim. Eu acho que um dos caminhos, ele é o desaprender, que a gente falou antes e que ele é tão, né? Ele é uma das coisas mais difíceis, enfim, da gente fazer, por isso um desafio. Então, eu já vim até aqui construindo toda uma base de conhecimento, de experiência e de crenças que foram se consolidando. E quando a gente está à frente de um mundo novo, a gente tem que desaprender, gerar espaço. E quando eu falo desaprender, não é esquecer e não poder mais usar, mas é dar espaço para incluir, né, esses conceitos novos, tecnologias novas, aquilo que é novo. Então, eu acho que esse é um desafio, a gente realmente achar espaço para isso. Segundo, acho que tem a ver com aquilo que eu falei um pouquinho antes sobre a serviço de que as tecnologias estão. Então, pegando um pouco do gancho, né, do que ele trouxe, a serviço de que elas estão. Então, a gente está tão acostumado a fazer, a executar os processos e trazer os processos de RH como um fim dentro do RH. Então, eu diria que um dos principais desafios nossos como profissionais de RH é transcender as paredes de RH. Aquilo que a gente fez até hoje serviu muito a nós, profissionais, para alimentar as nossas tarefas e as nossas, vamos dizer assim, o nosso papel dentro da organização. Hoje o nosso papel é outro, só que a gente tem que abrir mão daquilo que a gente sempre fez. Então, como eu falei, usar o exemplo de novo da ferramenta de recrutamento e seleção. Hoje a gente tem ferramentas tão fantásticas
que a interação do RH ela poderia ser muito mais com a qualificação do processo, com a análise dos dados, com a interação junto ao gestor para desenvolvê-lo cada vez mais no seu papel de gestão de pessoas, só que a gente tem que abrir mão daquilo que nos dá segurança, que é a execução do processo de RH, do processo de recrutamento, né? Então, teve uma pergunta aqui no início, inteligência artificial vai fazer a seleção pelas pessoas. Ok, então é isso, né? O gestor também pode fazer. Se a inteligência artificial vai fazer, o gestor amanhã, hoje, o gestor pode fazer. Não precisa sermos nós, a gente precisa qualificar isso e que essas ferramentas sejam tão ágeis e fáceis, né, para eles gerirem e gerarem resultado desse processo. Deixar o burocrático para a tecnologia e a gente conseguiu o RH Exatamente. executar eu brinco com os meus gestores, às vezes, quando a gente está implementando, e agora eu vou entrar numa fase na empresa que eu estou, justamente implementação de ferramentas, né, que vão ser de uso da gestão e deixar de ser de execução do RH. Então, aí a gente enfrenta um trabalho, eu digo para eles assim, eu te dou 2 office boys agora, mas tu nunca mais usa aplicativo de banco. Topa? Ninguém até hoje disse, não, pode dar cá os office boys, né? Que eu não vou mais usar aplicativo de banco. Então, eu digo, é isso que essas ferramentas têm que ser para vocês. Ótimo. Você falou da gestão, né, Fernanda? De que forma os líderes e a gestão, como é que eles podem ajudar os profissionais a se adaptar, né, a essas mudanças? Qual é o apoio que eles podem oferecer, ou que eles deveriam oferecer? Então, eu acho que começa por si mesmo a entender que quando eu assumo a função de liderança e gestão, eu tenho a obrigação de me relacionar com as pessoas. Eu tenho a obrigação, né, de inspirar essas pessoas, de desenvolver as pessoas. Isso é a principal função de um líder. Então, eu acho que o primeiro é nesse sentido, entender e se apropriar desse papel, né? E aí, assim, eles precisam também, para mim poder auxiliar alguém a usar a tecnologia, eu tenho que ser promotor do uso da tecnologia, do entendimento do papel da tecnologia, né, para a gestão, para o resultado do trabalho, para a produtividade, para a eficiência, seja lá o que for, né? Eu tenho que entender, e eu tenho que, não é nem só entender, é ter isso como crença e valor, é desenvolver isto como crença e valor. Para poder inspirar e aí sim ajudar os profissionais, né, nisso. Né? Então, enfim, eu acho que o caminho é por aí. Eu vou aproveitar esse gancho para dar uma dica aí para você, porque a gente sabe que a gestão do tempo, às vezes, é um impeditivo para que o RH, o profissional de RH, se desenvolva. A nossa equipe desenvolveu um guia com dicas para ajudar você na rotina de estudos, conciliando aí o aprendizado, a vida pessoal, a vida profissional. Eu vou deixar o link desse material na descrição aqui desse vídeo, combinado? E agora a gente está aqui se encaminhando para o final desse nosso bate-papo e para fechar com chave de ouro, eu vou pedir para vocês algumas dicas, se vocês tiverem de livro, de filme, de série, algum conteúdo que possa agregar aqui para o episódio de hoje, ou mesmo alguma coisa que vocês consideram relevante que quem está nos acompanhando aí possa aproveitar também. Bom, eu sugeriria aqui, né? Tem 3 perfis que eu gosto que eu sigo, né, nas redes sociais, que é o perfil da Target Teal. Então, para quem trabalha aí com RH, e não só com RH, né, mas com modelos e procura modelos de gestão disruptivos, eles têm propostas muito interessantes e fazem muitas provocações, né, para nós profissionais, para realmente desacomodar algumas crenças. Então, acho que eles têm... É um perfil legal para seguir, e ali vem muito conteúdo, enfim, eles também têm desenvolvimentos nessa área.
E tem um outro perfil que eu também gosto de seguir, que é o Futuro das Coisas, que ele também vem nessa mesma batida. E um terceiro que eu gosto de seguir, que eu já citei aqui, que eu sou super fã, que é o Thiago Matos, e que ele também faz muitas provocações em termos de inovação e disrupção. Então, acho que são perfis muito interessantes aqui. E um convite aí, um livro que eu, né, li recentemente, enfim, né, que é na área de marketing, que é, né, o pai aí dessa área que não dá para a gente, né, desconsiderar, que é do Kotler, então, que é o marketing human to human, né? Então, que eu assim, RH, ele bebe muito da fonte do marketing, assim como o marketing deveria beber muito da fonte, né, de RH, porque ambas áreas trabalham com comportamento humano, né? Então, dentro das áreas de estudo que eu tenho, o marketing é uma delas. Então, assim, acho que é um livro que sai um pouco da linha do RH, né? Mas que tem tudo a ver com quando a gente fala do 5.0, quando a gente fala de experiência, quando a gente fala, né, de construção, de relacionamentos, quando a gente fala, né, de funcionamento humano também. Então, enfim, esses dois. Perfeito. Conteúdo tem, né? Tem muito conteúdo bom. Eu acho que o segredo é a gente minar o nosso imaginário, né, com boas referências para poder se adaptar às tendências que vêm pela frente e também conseguir imaginar, como foi a sugestão, né, logo aqui no começo do episódio com a nossa caixa de Pandora. E tem um outro que eu vou também aproveitar e citar, que eu recebi essa semana, que é o livro do Daniel Eli, que ele é aqui da nossa região, aqui de Caxias, né? E trabalhei com ele, tive o prazer aí de trabalhar com ele muito tempo, e eu recebi essa semana o material dele do livro novo, do livro que ele lançou, que fala, acho que é um líder em transformação, enfim, não lembro bem o título, mas é de liderança do Daniel Eli. Ainda não li, mas conhecendo, né, o trabalho dele, acho que deve ser bem enriquecedor e também provocativo em relação ao papel da liderança. Perfeito, legal. Mais uma dica aí. Fernanda, muito obrigada pela tua participação, pelas tuas contribuições aqui hoje. Eu que agradeço. Agradeço aí o espaço, agradeço vocês, espero realmente ter trazido alguns insights, algumas, né, questões aí para a gente poder cada vez mais estar ampliando o escopo de atuação dessa área que é tão importante, desses profissionais que são tão importantes para o negócio e que atualmente assim tem um espaço muito grande de contribuição dentro das organizações, só que precisam transcender as paredes deles mesmos, né? Do próprio RH, tem que transcender aí para a gente ganhar todo esse espaço que eu acredito que a gente tem hoje. Ótima reflexão. Morga, muito obrigada pela tua participação também. Eu que agradeço, aprendi muito hoje. E contribuiu muito também. Obrigada. Muito obrigada. A você, muito obrigada também pela sua companhia. Se você gostou do nosso episódio, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder os próximos episódios, deixa aí a sugestão de pauta, o seu comentário e se você nos acompanha pelo Spotify, deixa a sua avaliação por lá também, ok? Nos vemos numa próxima. Até lá. Tchau, tchau.